Pois é, gente, Neymar chegou a 100 jogos com a camisa da seleção brasileira. Um número importante na carreira de um jogador de futebol, 100 jogos com a camisa da seleção do seu país. Poucos jogadores chegaram a essa marca. Mas é hora também de uma reflexão. Até que ponto o Neymar foi importante nesses 100 jogos? Até que ponto ele faz a diferença na seleção brasileira? Até que ponto se justifica, entre aspas, privilégios que ele disse merecer ter por ter carregado a seleção nas costas em algumas oportunidades? Até que ponto isso é verdade? Até que ponto o Neymar é útil? Ele é imprescindível? Ele é insubstituível? Ficam essas questões e elas precisam ser levantadas. Vamos fazer um retrospecto do que é o Neymar na seleção brasileira. Nesses 100 jogos, teve 2 títulos importantes. Uma Copa das Confederações em 2013, onde ele até fez a diferença. Fez a diferença na Copa das Confederações de 2013. Estamos em 2019. 6 anos se passaram. E depois disso, quando ele fez a diferença? Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aí foi com um elenco mais jovem que ele liderou e ali praticamente ele carregou a seleção nas costas. Carregou entre aspas, até porque ele precisou da participação de outros jogadores, como por exemplo o goleiro Everton, na decisão contra a Alemanha no Maracanã. E depois disso, o que o Neymar fez? Depois disso eu considero que ele foi apenas um jogador importante da seleção. E ele não foi assim aquele que ele possa justificar os seus privilégios que ele diz ter. Ele não carregou a seleção nas costas, por exemplo, nas eliminatórias para a Copa da Rússia, onde o principal jogador da seleção brasileira naquele período, no início da era Tite, quando o Tite assumiu a seleção fora do G4 das eliminatórias, fora da faixa de classificação, com o risco de pela primeira vez na história não disputar uma Copa, ele não foi o principal jogador daquela reação que a seleção teve. O artilheiro da seleção foi o Gabriel Jesus. A seleção ela jogou de uma forma coletiva e os jogadores eles abraçaram a causa e eles conseguiram fazer com que a seleção brasileira terminasse as eliminatórias na primeira posição e ainda se classificando com rodadas de antecedência. Saíram de uma situação difícil para uma situação muito tranquila dentro das eliminatórias, que fez com que a gente se enchesse de esperança para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, onde o senhor Neymar acabou sendo chacota mundial por causa das simulações e do pouco futebol apresentado. Ele virou piada até por parte, por exemplo, do presidente da FIFA. Eu estava na Rússia na época, aqui pela PUC TV Goiás, pelo PUC TV Esportes, Brasil Esportes. Uma vez eu entrei em uma lanchonete, um Burger King, em Sochi, na Rússia. Estava com um uniforme que tinha uma bandeira do Brasil e um rapaz russo me perguntou, Brasília? Brasília? Aí eu disse que sim. E ele pediu para que eu encostasse no tornozelo dele. Eu encostei no tornozelo e esse rapaz rolou a lanchonete, saiu rolando na lanchonete, perto de uns amigos, simulando o Neymar, fazendo uma brincadeira. E todos caíram na risada, todo mundo que estava na lanchonete. Ou seja, para um rapaz lá da Rússia, o Neymar era um caicai. Então, na Copa do Mundo da Rússia, ele só passou vergonha. Copa América, o Brasil ganhou e ele não jogou. A seleção foi mais coletiva, foi mais participativa, foi mais efetiva, foi mais eficiente e ganhou a Copa América. E agora que Neymar voltou, 3 partidas e o Brasil
não ganha nenhuma. Não ganhou nenhuma. E aí, será que o Tite não notou a diferença? Que é o Neymar que atrapalha neste momento? Ou a forma dele jogar? Ou o jeito dele jogar? Que é um jogador muito... que chama muito para si, que não joga coletivamente. É um jogador que individualista, que não é um jogador coletivo. Então as pessoas precisam notar isso, e isso precisa ser corrigido. O Neymar precisa ser na seleção brasileira mais um. Ele tem que jogar pelo time, tem que jogar pela seleção e não jogar por si próprio, como está acontecendo. E o Tite tem que avaliar se ele merece ou não ser titular da seleção brasileira, diante do que vimos na Copa do Mundo e o que não estamos vendo agora nos amistosos do Brasil.